Afinal de contas, por que a modernidade de hoje não gosta tanto assim do homem hétero? Eu quero aqueles alfas de volta. Eu não sei quem tirou eles do mercado. O que está acontecendo com os homens de hoje em dia? Hoje somos nós mulheres que tomamos a iniciativa, puxamos a conversa, marcamos um encontro, se declaramos e eles se bobear tem que ficar implorando por exclusividade. Você já percebeu que cada vez mais está sendo difícil ser homem nos dias de hoje? Tipo assim, eu não estou falando de dificuldade financeira ou de arrumar emprego, não. Eu estou falando de algo muito mais profundo, muito mais sutil na maioria das vezes, mas está acabando com uma geração inteira de homens. E olha, antes que você pense que isso vai ser mais um vídeo reclamando da vida, para tudo que você está fazendo agora, pega um café, relaxa, faz uma pipoca aí, pede um iFood, porque hoje eu vou te mostrar, nos próximos minutos, uma realidade que poucos têm coragem de falar abertamente e que está escancarado na nossa cara, só que muitas vezes a gente não quer enxergar a verdade. Se você é homem, você vive numa corda bamba nos dias de hoje. De um lado, o discurso de que você precisa sentir, né, verbalizar e chorar, ser mais emotivo, né, mais emocional. E do outro lado, a realidade de que o mundo, né, o mercado de trabalho, e sejamos bem honestos aqui, as mulheres, na grande parte das vezes, ainda respondem à competência, à estabilidade e à liderança como algo que os homens têm que ter, né, têm que fazer parte da vida do homem. Só que essa modernidade e certos movimentos, que vocês sabem muito bem que começa com F, contesta o homem hétero, né, muitas vezes, impondo aquele modelo que nega muitas vezes a natureza masculina. Mas a gente vai um pouquinho além. Com isso, existe meio que um paradoxo da força e da vulnerabilidade. Como se hoje, né, para você ser um homem completo, na cabeça de alguns movimentos que você já sabe, o homem meio que precisa ser desestabilizado, desconstruído, ser vulnerável e é imposto para você que tem que ter uma vulnerabilidade obrigatória. E vocês já repararam muito, principalmente nas redes sociais, que lá é o que mais acontece isso, onde você é bombardeado constantemente por mensagens, você vê comentários, né, dizendo que a masculinidade tradicional é o problema de tudo na sociedade de hoje. Literalmente tudo que há de errado no mundo está ligado ao fato de homens héteros serem homens. Você quer competir? Masculinidade tóxica. Você quer proteger a sua família? Comportamento controlador. Quer ser assertivo no trabalho? Você está sendo quer conquistar uma mulher, um potencial. E isso é tão sério que a gente vive num ponto que qualquer característica naturalmente masculina é vista como algo negativo, sabe? Algo que precisa ser corrigido, entre aspas, desconstruído e repensado. E sabe qual que é o mais interessante? Eles querem pôr na sua cabeça que você é o errado, você nasceu homem, então automaticamente você carrega o peso de toda uma geração, toda a humanidade que você é o errado, né? A partir do momento que você compreende que você é um homem, você é errado da história. Independentemente do que acontecer, você é homem, automaticamente errado. E com tudo isso, as pessoas, né, certos movimentos estão confundindo de uma maneira gigante entre ser um homem decente e ser um homem desconstruído, entre aspas, segundo os padrões modernos, né, de movimentos, de ideologias políticas. Cara, um homem decente respeita as pessoas, trata todo mundo com dignidade, é responsável, protege quem ama e trabalha duro. Isso é ser um ser humano bom, ser gente boa, independentemente de qualquer coisa. Mas hoje em dia querem que você vá além disso. Querem que você se desculpe por existir. Que recentemente teve um reality show que o homem pediu desculpa por ser homem, né? Ai, me desculpa por ser homem. Que você negue seus instintos naturais, né? Que você haja como se a biologia não importasse. Como se milhões de anos de evolução pudessem ser apagados, porque agora é moderno, né, entre aspas, pensar diferente. E o mais interessante é quando você vê outros homens que comprovam essa narrativa. Muitos deles não vivem o que pregam. Eles falam uma coisa na internet, nos livros, nas palestras, mas na vida real são totalmente diferentes. É aquela velha história. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas aqui que tá o pulo do gato, que é só você prestar muita atenção nisso. Enquanto te dizem para ser menos competitivo, menos ambicioso, menos assertivo, tem um monte de gente lá fora que pregam isso para você, que falam que você tem que ser isso, porém eles estão fazendo exatamente o oposto e colhendo os frutos disso. Eles estão sendo mais competitivos, mais ambiciosos, mais assertivos, eles estão construindo impérios, construindo posições e liderando movimentos.
E você que aceita esse tipo de ideologia, você está sendo convencido que seu papel no mundo é ser menos, é ser menor, mais silencioso, mais comportado, entre aspas. E isso é muito mais real que a gente possa pensar. E vamos ser sinceros aqui num ponto. Esse ataque da modernidade ao homem hétero só funciona porque eles encontram um vazio no homem de hoje. Porque, gente, historicamente, é aquela questão do propósito. O propósito masculino era claro: proteger, prover, construir. E com a mudança social, esse propósito se dissolveu, né? O homem moderno, sem um propósito claro, se torna um alvo fácil. A crítica externa entra e ocupa o lugar que deveria ser preenchido por uma missão pessoal. E o famoso confronto não é só social, ele é existencial. Outro ponto do discurso moderno de hoje que tenta ignorar é aquela realidade do paradoxo da atração, né, e do respeito. Principalmente voltado na atração feminina, que em sua essência ainda é ligada, você querendo ou não, aceitando ou não, à questão da segurança, da competência e aquela famosa estabilidade, né, a provisão. E o homem que está constantemente em crise, que não sabe o seu lugar do mundo, que como ele é um homem, ele é o errado da história, ele é muito vulnerável emocionalmente, que usa meio que a vulnerabilidade como muleta, ele pode despertar certa pena aos olhos dela. E raramente acontece a atração da parte feminina pelo homem. A modernidade de hoje te diz para você ser que eles querem que você seja e negando a sua natureza em si. Só que existe um ponto-chave aqui que eu tenho que falar para vocês, que a vulnerabilidade não é incompetência, ok? Mas em certas situações. O homem forte é aquele que escolhe ser vulnerável com a pessoa certa, no momento certo, com as pessoas certas. É um ato de força e de confiança e não de desespero. Só que o ataque da modernidade tenta te fazer confundir as duas coisas. Eles querem que você seja incompetente e desestabilizado, porque o homem desestabilizado é mais fácil de ser controlado, de ser manipulado, de colocar ideologias na cabeça dele e fazendo ele como um fantoche. E o homem que tem propósito e competência é o que o mundo respeita. É que nem eu falei pra vocês, é só olhar aí nas redes sociais, na sua roda de amigos, que é aquele homem desconstruído, daquele homem que pede desculpa por ser homem, você vai ver que na grande maioria das vezes ele é um homem feliz. E aquele homem que a sociedade meio que critica, que ele é potencialmente tóxico, isso, aquilo, que ele é tradicional, é o que muitas vezes as pessoas, principalmente as mulheres, admiram e querem ter relacionamento com ele. É uma faca de dois gumes, né? Por um lado, pega um discurso que você tem que ser tal coisa, porém, na realidade, no dia a dia, elas preferem o outro tipo de homem, outro tipo de comportamento. E esse negócio que está acontecendo está muito sinistro. É o tipo de uma lavagem cerebral institucionalizado, sabe? Desde a escola até a universidade, da mídia, das redes sociais, tem uma mensagem consistente sendo martelada. Homem tradicional, homem hétero é o problema de tudo, é o problema da nossa sociedade. E o curioso é que ao mesmo tempo que dizem que gênero é uma construção social, que não existe diferença entre homens e mulheres, eles passam o tempo todo focando especificamente nos homens héteros, como o problema de tudo. Se é tudo construção social, por que só um lado precisa mudar? Pense comigo, se disserem que você é o problema em todo tipo de situação, eventualmente, se você não tiver uma cabeça boa, né, se você não tiver princípios e valores atrelados à sua vida, você realmente vai começar a acreditar nisso. Quando você acredita que é o problema, você para de agir, para de se posicionar, para de ocupar seu espaço no mundo. E adivinha, com você fora do mundo, tem muita gente pronta para ocupar esse vácuo que você deixou. E a consequência dessa desqualificação do homem tradicional, homem hétero, é a representação, é a rotulação de que o homem é o vilão ou aquele homem tolo, né? O homem hétero vira aquele vilão padrão da história, ocupado por todos os males sociais. E por isso que existem certos movimentos, né, como o MGTOW, que é meio que fosse uma espécie de reação a essa pressão. É o homem que diz: se o meu papel é ser o vilão, se eu sou constantemente atacado por tentar cumprir meu papel de provedor ou por ter desejado natural, então eu desisto do jogo, eu vou quitar o jogo, eu não quero mais isso. Essa fuga, né, do homem que se sente encurralado, muitas vezes é que eles justificam de uma autopreservação da sua integridade física, financeira e na parte também judicial. E a gente precisa entender que essa fuga é um sintoma desse ataque real que acontece hoje. O fato, galera, é que o jovem de hoje, né, o homem de hoje hétero, não tem uma referência clara como é ser um homem respeitado e bem-sucedido.
ele é sempre bombardeado por dois modelos. O que a sociedade diz que ele deve ser sensível, vulnerável, mostrar emoções para todo mundo. Só que a natureza da atração, né, o mundo real, né, de verdade, exige competência, estabilidade e propósito. O resultado de tudo isso é uma crise de identidade que paralisa eles. E para expandir esse ponto, é que os homens estão ficando doentes, não fisicamente necessariamente, mas psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, e que não sabem mais qual é o seu papel, qual é o seu propósito, o que significa ser homem no mundo moderno. E sabe qual é a verdade que ninguém quer admitir aqui? As mulheres que fazem parte desses movimentos, que vocês sabem muito bem, e até que falam, criticam o homem, por ser hétero, as mulheres também estão perdendo com isso, porque no fundo, cara, muito no fundo, a maioria das mulheres ainda valorizam homens que são bem, aquele homem tradicional que ela critica. Firmes, decididos, responsáveis, protetores, provedores. E eu não estou dizendo que mulheres querem um troglodita, grosseiro, alguma coisa do tipo. Não é isso. Eu estou dizendo que existe uma diferença entre respeito e fraqueza, entre gentileza e ser capacho. E muitos caras hoje confundem essas coisas porque foram ensinados que qualquer demonstração de força é problemática. Então, galera, para fechar o vídeo aqui, esse famoso descontento da modernidade ao homem hétero é multifacetado. Desde uma pressão emocional, pressão de certos movimentos, de ideologia, que tá desde a escola, que nem eu falei para vocês, da escola, né, da faculdade, nas redes sociais, na mídia, nos jornais, todo meio de comunicação. E também existe aquela armadilha da vulnerabilidade, que se você chegou até aqui, sabe muito bem as facetas de tudo isso. E na minha opinião, a solução de tudo isso é a reafirmação de identidade, através de propósito, da competência e da integridade. Não compre a ideia de que só porque você é homem hétero, você é o vilão da história. Todos os males do mundo é sua culpa. Cara, seja protagonista da sua própria história. Tenha princípios e valores, não deixe certas ideologias destabilizar você emocionalmente e dizer que você tem que ser uma coisa, porém, na vida real, eles estão fazendo totalmente ao contrário. Eles pregam uma coisa para você ser, porém, eles são totalmente oposto daquilo. E também querem outro tipo de homem que você não é. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Será mesmo que realmente existe meio que um descontento na sociedade moderna sobre o homem hétero, o homem tradicional? Deixa aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima!